E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Coopers Pacific Pale Ale. Encerrando mais essa série do Clube do Malte, a última série do Clube do Malte que a gente está trazendo esse ano. Hoje nós vamos com um rótulo da cervejaria Coopers, lá da Austrália, a Pacific Pale Ale. Esta refrescante Pacific Pale Ale entrega um sabor com notas cítricas e tropicais, com um distinto caráter de dry hop e um amargor áspero. O sabor único da Coopers e a aparência turva deriva de nosso processo de braçagem de alta fermentação, seguido por um armazenamento natural. Uma pequena quantidade de levedura é adicionada a essa cerveja logo após o seu invase, possibilitando uma fermentação secundária que carbonata a cerveja e valoriza o sabor. Ingredientes: água, malte, lúpulo e levedura. Essa cerveja utiliza os maltes Coopers Pale e os lúpulos Melba e Galaxy. Uma cerveja com 27 BU e 4,2% de graduação alcoólica. O lúpulo Galaxy é um lúpulo bastante conhecido, é um dos lúpulos favoritos dos cervejeiros, justamente pelo seu potencial extremo de sabor e aroma, mas é um potencial absurdo de sabor e aroma, principalmente trazendo notas de maracujá, pêssego, um pouco de mamão e um sutil mix de frutas amarelas também pode ser perceptível, mas em menor intensidade. Agora, o maracujá vem rasgando nesse lúpulo e o pêssego já em segundo plano, o mamão um pouco menos. São essas três frutas basicamente que aparecem nesse lúpulo. Claro, isso vai depender da forma como esse lúpulo vai ser utilizado. Ele é um lúpulo que na maioria das vezes é utilizado em adições tardias, né? Ele é utilizado para trazer sabor, é um lúpulo de fim de fervura, dry hopping muitas vezes por conta do seu potencial de aroma impressionante, ele é muito aromático e é um lúpulo muito comum nas New England IPAs, justamente por esse perfil frutado, muito intenso. Já o lúpulo Melba é um lúpulo que eu nunca vi vendendo aqui no Brasil, não sei se chega por aqui, não sei se é um lúpulo exclusivo da Coopers. Eu tentei pesquisar um pouco a respeito, li alguma coisa, eu vi que ele tem essa característica também tropical, frutada, cítrica, o que é muito comum nesses lúpulos do Novo Mundo, né? Que são essas novas gerações de lúpulos que surgem ali na Nova Zelândia, na Austrália, ou esses lúpulos americanos da nova geração, que também tem esse perfil muito frutado, muito cítrico, muito tropical. E eu acredito que seja um pouco essa pegada que eles estão buscando aqui. Até por ser uma Pale Ale, não estão buscando aqui uma cerveja focada tanto no amargor. 27 BU é um amargor razoável, mediano, maior do que a maioria das cervejas de massa, mas muito menor do que qualquer American Pale Ale, India Pale Ale. Ela é muito mais suave e eu acredito que dependendo da forma como se utiliza esses lúpulos, esse amargor fica até mais comedido. Eu não sei como é que está o balanço com o malte, e eu não provei dessa cerveja ainda. Então, vai ser a minha primeira experiência com esse rótulo. Confesso que eu estou bastante curioso. Então, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma latinha de 375 ml em um copo pint da série New Zealand Hops, do Clube do Malte. A latinha azul tem a tradicional identidade visual da Coopers com a marca Pacific Pale Ale no meio. Deu para ver que a formação de espuma não foi das melhores e está se dissipando bem rápido. Ela é uma cerveja razoavelmente turva, mas dá para ver que tem um perlage acontecendo, um perlage tímido. Um aroma impressionante de lúpulos, muito frutado, cítrico, um cítrico até mais presente do que o frutado, muito tropical mesmo, muito maracujá, um pouco de limão siciliano também, pode ser que venha do Melba. Eu não conheço esse lúpulo, não sei as características dele, não sei os momentos em que foram adicionados esses lúpulos, não sei qual é
a proposta que eles buscaram atingir, mas que tem uma pegada muito tropical aqui, cítrica e frutada, isso é indiscutível. Que aroma! Tem um pouco de laranja também. Muito suave, mas tem. Dissipou completamente a espuma, não foi uma espuma de boa retenção. Saúde. Esperava ter mais potência desses lúpulos. Não está tão potente assim. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Ah, tá aqui. Não, ainda tem bastante tempo. Eu juro pra vocês que eu fiquei assustado agora. Eu tô lendo aqui no fundo da lata. Eu nunca vi validade dessa forma. Best After. Melhor depois de 5 de dezembro de 2021. Eu não entendi nada. Como assim? Melhor consumir depois de 5 de dezembro de 2021? Aí na etiqueta, validade 5 de dezembro de 2024. Agora sim. Produzida em 5 de dezembro de 2021, melhor consumida antes de 5 de dezembro de 2024. Ou seja, digamos que ela tem 1 ano de invase, de produção. Já é tempo suficiente para os lúpulos perderem suas características. Mas curioso ela ser uma cerveja que vale até 2024, sendo que é uma cerveja lupulada. Tudo bem, ela estava resfriada, mas mesmo assim, eu acredito que os lúpulos perderam parte de suas propriedades aqui. Não que eles não estejam aparecendo, estão. Só que eu não estou vendo aquela potência dos lúpulos. Não chega a ser aquele perfil de um lúpulo cansado, que você vê que ele já está envelhecido, não. Você tem aqui, você tem maracujá, tem um pouco de melão, laranja, limão, pêssego, é o que eu consigo notar. E o malte. Dá para perceber a presença do malte aqui. O malte está perceptível, ele aparece. Isso equilibra muito, porque ela tem ainda um residual de amargor. Menos do que eu esperava por uma Pale Ale, mas existe aqui. Claro, é um amargor super tolerável, nós estamos falando de uma cerveja lupulada, então espera-se que haja amargor numa cerveja lupulada. A função primária dos lúpulos numa cerveja é trazer amargor, então é natural que esse amargor apareça. Mas está muito equilibrado, está muito redondo, o malte traz muito equilíbrio, as notas dessas frutas estão aparecendo, ela está bem cítrica, ela tem um corpo médio para baixo, com uma citricidade que fica... Ela fica permanente um tempo ainda na boca. Uma cerveja muito interessante, que eu acredito que me proporcionaria uma experiência melhor se não estivesse um pouco mais fresca. Mas como a validade dela é longa e ela foi refermentada na garrafa, o que também faz perder um pouco desse perfil aromático do dry hopping, que é a adição de lúpulos na maturação da cerveja para se extrair aromas. Os aromas costumam serem perdidos quando você faz refermentação na garrafa ou refermentação na cerveja. É natural que se volatilize um pouco dos aromas. Pode ter sido isso também. Eu esperava mais aroma e mais sabor desse rótulo. Mas é uma expectativa, eu não sei nem se essa aqui é a verdadeira proposta e se está exatamente como eles imaginaram. Eu nunca provei desse rótulo antes, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas pelo que o rótulo me trazia e o fato de utilizar o Galaxy, também me criou essa expectativa. Porque a gente está acostumado aqui a utilizar o Galaxy dessa forma muito intensa, como a gente vê nas New England IPAs, em American IPAs, Imperial American IPAs. Mas assim, vamos botar os pés no chão. É um lúpulo australiano. Eles usam lúpulo lá de uma forma diferente que a gente provavelmente usa aqui. Porque a gente utiliza o potencial desse lúpulo que é extremamente violento
nessas notas de sabor e no aroma. Lá na Austrália, não necessariamente eles utilizam dessa forma. Eu não sei como é que é a presença desse lúpulo na maioria das cervejas lá na Austrália, se eles utilizam de uma forma mais comedida, se o Melba, por exemplo, é um lúpulo que eles preferem dar mais valor do que o Galaxy. Eu não conheço a proposta, então o que eu estou sentindo aqui, em resumo, é todas essas notas frutadas estão presentes, mas com muito menos intensidade do que a gente imagina que se usaria aqui no Brasil, um amargor residual um pouco mais intenso do que a gente está acostumado nas American Pale Ales ou nas Pale Ales que a gente produz aqui no Brasil. Mas eu estou falando na minha referência com as cervejas que a gente bebe aqui, sejam as americanas, sejam as inglesas, sejam as nacionais, tá? Referentes a esse estilo, as Pale Ales. E, obviamente, a forma como a gente consome esses lúpulos aqui, sejam em cervejas americanas ou em leituras brasileiras de estilos americanos que utilizam o Galaxy. Então eu posso ter criado expectativas que realmente não condizem com a proposta da cerveja. E é uma cerveja muito gostosa. Ela é uma cerveja que tem esse residual de amargor, tem o frutado presente, tem todas essas notas de sabor presentes, mas ao mesmo tempo ela é uma cerveja leve, ela é uma cerveja refrescante, é uma cerveja carbonatada, é uma cerveja que eu acredito que vai cair bem num dia quente, numa noite quente, em celebração com amigos. É uma cerveja super leve, ela é uma cerveja de baixo teor alcoólico, então é uma cerveja que é para beber em grande quantidade. Provavelmente é essa a pegada que eles buscaram. E aqui a expectativa que eu criei em cima foi em cima das nossas leituras de cervejas que a gente costuma produzir aqui no Brasil. Iniciantes, o residual de amargor no fim de boca é um pouco mais intenso do que uma Heineken que muita gente acha amarga. Então, se você é uma pessoa que não está preparada ainda para encarar esse amargor, não venha para essa cerveja agora. No futuro, quando você já estiver mais acostumado com uma cerveja lupulada, com a intensidade dos lúpulos, começar a compreender a diferença entre o amargor, as notas de sabor e conseguir curtir essa proposta das cervejas lupuladas, aí eu acredito que seja uma cerveja adequada para sua prova, para sua degustação. Mas caso você goste de amargor, seja uma pessoa que esteja disposta a encarar essa aventura na cerveja lupulada, ter uma porta de entrada, é um amargor mediano, não é um amargor tão possante assim, mas ele existe. Mas ao mesmo tempo assim, é uma forma de conhecer uma cerveja leve, uma cerveja refrescante, que tem esse perfil lupulado, aromático, com esse sabor de frutas tropicais ou cítrico, e que vai trazer uma experiência que certamente não se atinge bebendo as tipo Pilsen de massa, as cervejas de gôndola do supermercado. Para os iniciados, é uma Pale Ale mais suave do que o que a gente está acostumado a beber aqui, com um amargor mais pronunciado, mas com todas essas características muito tropicais que esses lúpulos trazem. Frutas amarelas, cítricas e essa leveza, esse frescor que o estilo, no caso aqui, propõe com esse método, né, de refermentação na lata, de trazer um pouco dessa, eu diria até de astringência que essa carbonatação da refermentação traz. Isso, para mim, isso acentua ainda mais essa refrescância nessa cerveja, porque essa carbonatação ela tá mais presente aqui. Então eu acho que é uma cerveja que pode agradar iniciantes e vai agradar lupulomaníacos e hopheads, isso é um fato. E parabéns ao Clube do Malte por essa iniciativa de trazer cervejas com lúpulos da Oceania. Os 2 primeiros rótulos originais do Clube do Malte, da série New Zealand Hops, uma single hop com lúpulo motueka e outra single hop com o lúpulo Nelson Sauvin, que trouxeram uma experiência muito interessante em conhecer essas propriedades, essas notas sensoriais que esses lúpulos trazem. Ontem a gente provou a Australian IPA da Coopers e hoje mais uma da Coopers, que é uma cervejaria tradicionalíssima da Austrália, talvez a cervejaria australiana mais famosa no mundo, e que trouxe nesses 2 rótulos lúpulos originais australianos. Parabéns por essa iniciativa e que no ano que vem nós possamos ser brindados com mais experiências tão únicas e que nos permita vivenciar cada vez mais essas infinitas possibilidades que o universo cervejeiro tem para nos oferecer.
saúde.